Muitas informações do Fluminense neste vídeo aqui da Central. O Fluminense faz anúncio importante nas redes sociais, eu vou contar pra você. E a dupla Fla-Flu tá planejando investir mais de 390 milhões no Maracanã. Vou contar tudo pra você, além de outras duas informações. Sem enrolação aqui na Central, mas sempre com esse pedido, porque você ajuda demais. Deixe o seu like, ative as notificações e comenta aí da onde que tá assistindo, que a gente vai mandar um abraço pra você. Vambora para as informações do Fluminense nesse vídeo. Gente, notícia triste, né? O Fluminense divulgou nas suas redes sociais sobre o Lelê. Eu falei no vídeo de ontem, né, que tinha essa possibilidade alta de ser uma lesão de LCA, inclusive falei na live também, e acabou se confirmando. O Fluminense informou no seu Twitter, no Instagram também, né, no Facebook, suas redes sociais de uma forma geral, que o atacante foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O Fluminense desejou uma boa recuperação ao camisa 18. O Lelê, que estava começando a ganhar espaço, né? Ele começa como titular o jogo contra o Alianza Lima, no Peru, entrou no intervalo desse jogo contra o Colo-Colo e acabou sofrendo essa lesão no segundo tempo. A imagem já nos trazia que parecesse algo grave, né? Porque ele sai e depois do jogo, né, essa foto que eu deixei no fundo também, ele sai de muletas com o joelho imobilizado. Você pode questionar a qualidade do Lelê, você pode questionar se ele deveria estar no Fluminense, se ele tem nível para o Fluminense, mas é sempre muito complicado, é sempre muito triste a gente ver um jogador se lesionar dessa forma, né, ficar muito tempo parado. E assim, o Fluminense não deu prazo de recuperação ainda e é um praxe do departamento do Fluminense, né? O Fluminense há bom tempo, já tem um tempo que parou de dar prazo de retorno para o jogador, porque às vezes dá um prazo, aí o jogador não volta nesse prazo e a torcida fica questionando, fica reclamando, né? Quando, meu Deus, voltou depois, aí fica questionando a qualidade dos profissionais. Só que a média de recuperação dessa lesão é de 6 a 8 meses. Às vezes você vê casos até de jogadores que voltam só depois de 9, 10. Tem jogadores que já voltaram em 6, em 5. Isso depende muito da recuperação de cada corpo, né, do indivíduo que sofre essa lesão. Mas, por exemplo, se o Lelê ele tiver dentro dessa média e se recuperar em 8 meses, a gente já está em abril. Bota mais 8 meses aí, é dezembro. Então ele perderia o restante da temporada. Então é muito provável, e aí, repito, vai depender do corpo do Lelê, vai depender da recuperação dele. Eu acho, opinião minha, que ele não joga mais nessa temporada 2024, até pelo ponto que ele vai retornar, né? O Fluminense, dependendo ali, né, de como vai estar na temporada, dificilmente o Lelê vai jogar, né, um jogo de brasileiro, talvez uma Libertadores pegada. Eu acho bem complicado. Então a tendência é que a gente veja o Lelê no time do Fluminense apenas em 2025, mas tem a chance dele se recuperar em 6 meses, voltar ali em outubro, início de novembro, e talvez pegar esse finalzinho de temporada do Fluminense também. Vamos ver como que vai ser essa recuperação do Lelê. A Central Fluminense vai acompanhar, vai informar e desde já, claro, deseja uma ótima recuperação ao jogador tricolor. É importante a gente sempre lembrar que o Lelê é tricolor de coração, né? Então, eu particularmente, eu tenho um carinho especial pelo Lelê por causa disso, mas a gente sabe que ele precisa entregar mais futebol para conquistar o carinho da torcida tricolor. Cara, essa notícia aqui é muito legal, é muito maneira e mostra muito o tamanho de Germancano para o Fluminense. Porque ele tá aqui desde 2022. Ele fez já mais de 80 gols com a camisa do Fluminense. E ele tá quebrando recordes e recordes. Ele marcou sobre o Colo-Colo, né? Fez o gol da vitória do Fluminense e chegou a 17 na Libertadores defendendo o nosso tricolor, marca que supera nomes como Pelé e Zico
segundo o Globoesporte.com, porque Pelé e Zico marcaram 16 vezes em Libertadores, mesmo número do ex-atacante Jardel, com passagem memorável pelo Grêmio. Em gols, o Cano já superou todos eles na competição continental, só que o recorde da Libertadores pertence ao equatoriano Alberto Spencer, com, nossa senhora, 54 gols em Copas Libertadores. Ele marcou 48 pelo Peñarol e outros 6 pelo Barcelona de Guayaquil. E cada vez o Germancano, gente, ele vai se consolidando como um dos grandes, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, um dos maiores jogadores da história do Fluminense. Ah, Daniel, mas o Germancano tá indo para sua terceira temporada do Fluminense. Dá pra gente considerar um cara com um tempo não tão grande assim, tão grande na história do Fluminense? Eu afirmo aqui sim, principalmente pelas conquistas, por tudo que ele construiu. Às vezes o jogador fica 10 anos no clube e não constrói um legado. O Germán, ele conseguiu construir em 2 praticamente, a gente pode dizer assim. O Germancano nos dá os títulos carioca. Eu sempre falo isso aqui, o Germancano, em 2022, ele deu o título carioca pro Fluminense, né? Porque ele faz aquele gol salvador na semifinal contra o Botafogo, ele faz todos os gols do Fluminense na final do Carioca contra o Flamengo. Ele coloca a final de 2022 no bolso. E o Fluminense, ele volta a ser competitivo pelos seus gols na temporada 2022, né? O Fluminense vai longe na Copa do Brasil, o Fluminense vai bem no Campeonato Brasileiro, poderia ter sido facilmente campeão se não vacilasse tanto e tivesse um elenco um pouquinho melhor. 2023 foi importante também na final do Carioca, marcou 2 gols, né, que decidiram a favor do Fluminense. Copa Libertadores, não preciso nem falar, lembrar, né, foram muitos gols na Copa Libertadores, sendo decisivo no mata-mata, inclusive fazendo gol na final. Então o Germancano é sim um dos grandes ídolos da história do Fluminense. E tem muita gente que já considera ele o maior ídolo da história do Fluminense. Eu acho que cabe discussão, tem jogadores de outros tempos também que tiveram a sua relevância, a sua importância, mas o Germancano, cada dia que passa, ele se torna, isso sem dúvidas, muito ídolo, muito grande para a instituição fluminense, e é sempre um prazer, né? Eu sou muito fã do Germancano, muito mesmo, muito mesmo. Para mim, o Germancano, ele é o meu jogador favorito de todos os tempos. Assim, qual é o seu jogador favorito? Desde sempre. Seu maior ídolo, jogador, é o Germancano. Por tudo que ele representa ao Fluminense e ao torcedor do Fluminense. Eu me identifico muito com ele. E ele vai superar mais recordes e recordes nessa Libertadores. É o que o torcedor do Fluminense espera. A torcida do Flamengo não gosta disso, mas é sempre bom a gente dar aquela gastada, dar aquela zoada. O seu maior ídolo aí, o Germancano, já passou em gols na Copa Libertadores. Gente, vou mandar um abraço aqui especial pra galera que tá sempre acompanhando a Central Fluminense. Um abraço pro Jorge de Florianópolis, Santa Catarina, pro Gaspar Dias de Anápolis, Goiás, pro Assis de Manaus, pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, pro Washington de Campos do Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, e pro Vanderlei de Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Valeu demais. Gente, é muito importante você deixar o like é de graça. Clica aí nesse botãozinho like, porque você vai ajudar demais a gente a continuar crescendo. E escreve aí da onde, comenta aí nos comentários do vídeo, da onde que tá assistindo a Central Fluminense, porque a gente vai mandar esse abraço aqui, todo o vídeo, para você dar essa moral, prestigiar a nossa audiência por aqui. Então vamos embora, porque agora eu vou falar sobre investimento da dupla Fla-Flu. Muita grana que a dupla planeja despejar no Maracanã. Vamos falar da dupla Fla-Flu? Porque tem a concessão, né, tá rolando, né, a licitação para a concessão do Maracanã. O consórcio formado por Fluminense e Flamengo está muito perto de vencer. Após o resultado da proposta técnica, a dupla só tem como ser superada pelo Vasco / W Torre em caso de impugnações ou ações na justiça. Após a análise da proposta financeira, a tendência mostra, a informação é do jornalista Rodrigo Matos, do site UOL, é que o vencedor seja conhecido ainda neste semestre.
A dupla, segundo o jornalista confirmando a vitória, tem planos para investir 392 milhões no estádio. Parte desse montante é para gastos obrigatórios e outros gastos adicionais, no sentido de gerar receita. No total, a previsão é de investir 316 milhões no Maracanã e mais 76 milhões no Maracanãzinho. Há obras civis e eletromecânicas para reparos e atualização do estádio, porque, por exemplo, os placares já apresentaram falhas. E também tem o projeto, né, o planejamento da construção do novo Museu do Maracanã, que terá um custo de 44 milhões nos 3 primeiros anos de concessão. A maior previsão de gasto, 174 milhões no período. Então, gente, o Fluminense e Flamengo estão muito próximos de conseguir, de uma forma definitiva, essa concessão do Maracanã por muito tempo, né? Porque hoje existe um TPU, né? O termo de permissão de uso, é TPU o nome. É o termo de permissão de uso que a dupla possui, que não tem muita segurança jurídica. Não é igual a concessão lá do Botafogo, no Engenhão, onde que realmente o Botafogo, né, faz o que tem que fazer, o que tem que ser feito lá para cuidar do Engenhão. Sobre as receitas, o Fluminense e Flamengo informaram na licitação que até outubro do ano passado a receita foi de 82 milhões. E assim a gente pode imaginar que o valor beirou os 100 milhões de reais. A principal fonte de entrada hoje do Maracanã é com camarote, representando quase metade do total. Então, galera, essa proposta do Fluminense e do Flamengo, ela deixa clara a prioridade ao futebol. Só há previsão de shows no estádio na segunda quinzena de dezembro, quando o futebol estará de férias. Tem a promessa de 2 trocas de gramado por ano. Então tá assim a situação do consórcio formado por Fluminense e Flamengo. Estão com, a gente pode dizer que estão com favoritismo a levar essa licitação e realmente ter essa concessão do Maracanã por vários anos. Se eu não me engano, são 30 anos. Se eu não estou enganado, se algo não mudou, são 30 anos de concessão. Então, o Vasco está na parada e eu tenho certeza que o Vasco ele vai buscar formas de encontrar irregularidades. Já tinha feito isso, se eu não me engano, no mês passado, né? Tentado apresentar algumas irregularidades na licitação. E, assim, a gente torce para dar tudo certo, né? A gente tem a rivalidade com o Flamengo, mas a gente sabe que o Maracanã é muito importante para a dupla. O Vasco, ele tem um interesse da SAF em fazer shows, né? Em tornar o Maracanã lucrativo fora o futebol. Até porque o Vasco tem o estádio, tem lá o São Januário, tem o projeto lá de aumentar a capacidade e pode ficar por um período aí sem ter uma casa para jogar. E aí surgiu esse interesse. Aí, né, tem aquela treta, o Vasco joga, é populista, né? Começa a ser populista para jogar para a torcida, para criar aquele clima de ódio que eu detesto. É algo que isso tem que ser resolvido por profissionais, né? De uma forma uma forma formal, né? Uma coisa que você negocia ali, você vai... Não é jogar pra torcida, criar, incentivar... Porque acaba incentivando o ódio, né? O Vasco começa a se dar uma de coitadinho nas redes sociais, porque a gente não pode usar o Maracanã, e toda vez é a mesma coisa. Toda vez é a mesma coisa. Então, é algo que precisa ser resolvido por profissionais, pelos presidentes dos clubes, né, de uma forma legal, formal, para realmente a gente não ter mais esse clima bélico, né? Principalmente o Fluminense, todo Fluminense Vasco, você vê como que é o clima nas redes sociais, né? É um clima de ódio, é um clima que começam a falar de pautas sociais que não cabem, né, nesse sentido, né, de rivalidade, pautas sociais, e acaba acontecendo por conta dessa questão do Maracanã. Mas, falando dos valores, gente, é um valor considerável, né? A dupla investindo aí bastante, quase 400 milhões de reais, gente. Pra a gente ter uma noção, teve clube de SAF aí que foi vendida por quase isso.
É realmente um grande investimento e mostra um pouquinho do carinho e da importância realmente que o consórcio de Fluminense e Flamengo dão ao Maracanã e que realmente priorizam o futebol, e a gente torce para dar tudo certo nessa sequência. Deixe seu comentário aí sobre essa informação. Você gostaria de ver o Fluminense com estádio ou se mantém no Maracanã com esse consórcio com o Flamengo? Deixe a sua opinião aí, torcedor tricolor. Gente, rapidinho aqui, falar sobre duas notícias sobre o próximo rival do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense estreia no sábado, 9 da noite, no Maracanã, e vai enfrentar o Bragantino. E o Bragantino, nessa noite de quarta, tomou um passeio do Racing na Argentina, 3-0 para a equipe argentina lá em Avejaneda. A partida foi válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Bragantino vem num momento ruim aí para enfrentar o Fluminense e a arbitragem está definida para essa partida. Vai apitar o Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Vai ser a primeira vez que ele apita jogos do Fluminense, um jogo do Fluminense, né? Ele nunca apitou. Ele vai ser assistido aí pelo Bruno Rafael Pires, da FIFA de Goiás, e Leí Souza Silva, de Distrito Federal, serão os auxiliares de campo. Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Pernambuco, comandará o VAR. Então tá aí essas informações para você, torcedor tricolor. O Bragantino vem mal, tomou de 3-0 nessa quarta-feira para o Racing, e a arbitragem está definida com Maguielson apitando pela primeira vez um jogo do Fluminense. O Fluminense estreia em casa no Maracanã, 9 horas da noite. Torcedor tricolor, vá ao Maracanã, vai prestigiar o Fluminense, porque vai começar a caminhada do Penta. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.